Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, e esse é um livro devastador, assim, que me deixou um pouco, não um pouco, mas muito pensativa sobre várias coisas que acontecem, e não só, assim, não tem a ver com preconceitos da raça negra, que é o que trata aqui, mas muito de mim também, da minha cultura, e não só como descendente de asiáticos, descendente de japonesa e também brasileira, e enfim, todos os preconceitos da vida. Esse livro me fez pensar muito sobre isso. Esse livro veio na tag, eu vou lembrar aqui o mês e tal. Esqueço de falar isso, mas eu tenho um código aí de indicação da tag, vou deixar aqui na tela. Caso você queira assinar a tag, assinando com este código você vai ganhar créditos para gastar na lojinha da tag e eu também. Então você pode usar esse código caso queira assinar. E vamos lá, veio o livro, a revistinha da tag com falando um pouco sobre o curador, né, a pessoa que indicou o livro, que aqui foi de Jamila, né? De Jamila Ribeiro. E ela indicou este livro para nós. Ela indicou esse livro, tem texto para ler antes e depois de ter lido o livro. Ele veio nessa caixinha e veio o marcador, mas óbvio que ele tá perdido aqui em casa porque as crianças amam marcador. Eu sei que vai parecer meio dramático demais, mas ia ser muito estranho se eu falasse desse livro com essa cara assim, toda maquiada. Então desculpa se isso te incomodar um pouco, mas eu vou tirar a minha maquiagem pra falar desse livro. E é muito dramático, né, meu? Mas, putz, eu não me sinto. Eu acho que dá, assim. Faz com que você sinta o peso, assim, a. O que eu posso falar? Como esse livro, sabe, dá uma coisa, assim, na gente. Esse livro vai contar a história da Pecola, que é uma menina mesmo, e ela está grávida do pai. Oi, gente, eu comecei a reassistir as gravações para começar a editar e agora eu percebi que eu esqueci de falar. O pai meio que sente que este é um ato de amor. O fato do estupro, de ter, ele queria dar alguma coisa para essa menina que não só ele, mas todos ela mesma se enxergava como nada. Então, meu, é muito complexo. Por isso que eu falo que esse livro é muito. Você precisa ler. O que choca tanto a história, e é até o título do livro, né? O Olho Mais Azul, é que essa menina negra, pobre e que se diz feia, ela quer ter o olho azul. Então, essa menina, todos os dias, ela reza para que no dia seguinte ela esteja com o olho azul, porque ela vai estar mais bonita, porque assim as pessoas vão olhar para ela e vão tratá-la melhor e ela vai ser uma pessoa melhor na vida se ela tiver o tal do olho azul. Esse livro se passa na década de 40, quando estava com muito sucesso. Ai, como que chama aquela menininha loirinha do sapateado no cinema americano? E é aí que a história se passa. Algumas vozes contam aí a história de vários personagens que estão no livro, mas a princípio quem tá contando é a Cláudia, que é uma menina também, mas que por um tempo teve que morar com a Pecola, porque a Pecola ficou um tempo sem casa. A casa dela foi incendiada pelo próprio pai, se eu não me engano. Bom, ela já teve vários problemas habitacionais, digamos assim, né? Mas vamos lá tentar contar essa história. A menina, então, tem lá nem sei quantos anos, cara, é impensável isso pra mim. Uma menina rezar todos os dias pra que uma característica física dela seja modificada. E eu digo isso assim, parece diferente pra vocês, mas pra mim eu já pensei em fazer cirurgia para deixar meu olho ocidentalizado, porque parece mais bonito. Mas talvez porque antes eu não tivesse exemplos de vida, de exemplos de vida de orientais fisicamente. Eu tô um pouco emocionada assim, mas a minha rinite também tá atacada, então talvez isso incomode um pouco vocês. Incomoda muito a mim, mas eu precisava muito gravar esse vídeo. Em vários momentos desse livro a gente é lembrado de que não que eles sejam feios. Tem uma parte do livro que fala que a família inteira era feia, o pai, a mãe, as irmãs e tudo, mas não porque eles eram feios.
Tem até uma parte da Cláudia, se eu não me engano, que ela fala que eles eram feios por convicção. Eles se olhavam, eles olhavam para eles mesmos com o olhar dos outros. A pessoa que não enxerga com o próprio olho quer ficar agradando os outros. E é isso que rola com todo o lance da Pecola e com as pessoas que ela encontra no caminho. A gente não conhece só a história dela, conhece a história do bairro, da cidade, de várias pessoas e de épocas diferentes, porque a gente conhece o passado dos pais dela, a gente conhece o futuro dela depois, né? Agora, o presente, como ela ficou depois de tudo isso. Depois dessa passagem, digamos assim, dela não estar com o olho azul. É estranho. Sim, ela ficou com o olho azul, mas de uma forma não física, digamos assim. Tem alguns trechos aqui que são muito, mas muito interessantes, que provam. Imagina dos anos 40, que é onde se passa essa história. Qual a representatividade que as pessoas tinham? Então tinha o quê? A Shirley Temple. A menininha bonitinha que todo mundo gostava, idolatrava. Essa era, vamos dizer assim, esse era o exemplo de vida das pessoas. Então as pessoas buscavam ser aquela menina branca, loira, que sapateava e tinha os olhos claros. E isso tá aqui a todo momento, só que as pessoas reagem diferente. A Cláudia queria destruir aquilo. Ah, eu quero bater nessa menina, eu tenho raiva, eu quero destruir isso. Porque ela vê que aquilo não representa. Aquilo não a representa, né? Tem uma hora aqui também que os menininhos ficam lá zoando com a cara da Pecola e falam muitas coisas sobre ela. E, aliás, falam coisas sobre ela que também se aplica a eles. O fato de também eles serem negros e de seus respectivos pais terem hábitos igualmente descontraídos era irrelevante. A Pecola não percebia nada mesmo. Ela só podia virar e os meninos ficavam zoando com a cara dela. Era só ela falar, o seu pai também. Calava a boca dos moleques, mas ela não conseguia enxergar isso. Tanto que os meninos também não enxergavam porque ela era convicta de que ela era tudo aquilo, ela era aquela coisa que só teria jeito se tivesse olhos azuis. Já na última parte do livro, a gente vai ver um curandeiro ali, né, do bairro, e ela vai lá pedir os olhos azuis pra ele, e ele parece que dá uma resumida, assim, em tudo. É óbvio que ele vai se aproveitar da situação, porque ele é um curandeiro que se aproveita ali de todo mundo só pra ganhar dinheiro, mas ele dá aquele flash, sabe, aquela iluminada. Então ele percebe, ele fala, nossa, essa menina... E assim, ele fica com o pé na realidade. E é o jeito que eu me senti o tempo todo no livro. Porque uma realidade tem que cair tão dura e forte sobre uma criança? É uma criança, pelo amor de Deus. Como pode ter uma carga emocional assim? Tanto que o final, pra mim, não poderia ser de outra forma, né? O final da Pecola, assim, não tem outro jeito senão esse. É uma questão, como a gente vê da família inteira ser convicta de que eles são assim e que não vai mudar e que eles se enxergam com os olhos dos outros, eles não conseguem se enxergar e nem enxergar a sua essência, sabe? Esse é um livro duro, ele se passa nos anos 40, mas eu tenho certeza que existem milhões de Pecolas, Cláudias e até o pai da menina que eu esqueci o nome, Charlie Collie, mas se mesmo tendo ícones negros, a gente vê a dificuldade que muitas pessoas têm de se enxergar negra, né, e disso ser uma coisa positiva. Imagina dos anos 40, que não tinha nada. Não tinha nenhuma representatividade em nenhum meio, em nada, assim. Tinha algumas coisas, mas agora sim, a gente tem um fluxo de internet grande, a gente tem um fluxo de televisão há alguns anos ainda, desde a década de 50 mais popularizado aí no mundo inteiro, mas nos anos 40 era nada, zero. Então não havia esperança. É óbvio que sempre tem os exemplos familiares, de amigos, de vizinhos, mas vamos fazer, tipo, alguma coisa nacional, né? Obama foi presidente dos Estados Unidos agora que eu digo, mas nem se pensava nisso nos anos 70, por exemplo, né? Não tá tão longe assim. Então, esse é um livro que você precisa ler. Eu recomendo muitíssimo. Eu não sei se eu consegui dizer tudo isso, mas é que me choca muito isso, o olho mais azul. Uma criança querer ter os olhos azuis. E o fato dela ter sido estuprada pelo pai, de, né, ter engravidado. Tudo isso também é muito chocante, mas pra mim, assim, o que mais chocou foi isso, dela querer mudar uma característica física para que as outras pessoas gostassem dela. E também o fato de ser tratada diferente por essa convicção dela. Então esse lance de ser
de como você se enxerga também é muito presente nesse livro. E é isso, eu tenho recomendado muito esse livro para várias pessoas. É um livro um pouquinho assim que dá o, né, chacoalhão na gente, e é por isso que ele é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.